Bom dia a todos os alunos do quinto ano, manhã e tarde. Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês que colocassem os celulares assim na horizontal, para vocês visualizarem melhor essa aula. Então, hoje nós vamos revisar o gênero poema, né? Vocês vão conhecer as características, a estrutura, a finalidade. Por quê? Porque todos nós, né, estamos inscritos, todos vocês e eu também, os professores, nós estamos inscritos na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, como mostra esse cartaz que vocês estão vendo. Então, a nossa participação vai ser a produção de um poema. Então, todos vocês, né, vão escrever, vão produzir um poema com esse tema aí, que é o lugar onde vivo. Que lá na frente vai ser explicado um pouco mais sobre esse assunto para vocês. Mas para você escrever, produzir um poema, você tem que conhecer a estrutura, as características do poema. Então, para nós começarmos nossa aula, eu vou ler um poema para vocês que se chama Convite, né? Mas que será que convite é que esse poema vai fazer para a gente? Vamos lá? Então, a gente vai falar sobre poemas e poetas. Convite. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes, Poemas para Brincar, segunda edição, São Paulo, Ática, 1991. Então, o autor desse poema, ele faz um convite para você. Para quê? Para você brincar de poesia, né? Nesse poema aqui, ele mostra a você que você pode brincar com a poesia, brincar com as palavras, como você brinca com a bola, com o papagaio, com o peão. Que você pode usar as palavras várias vezes, né? Que quanto mais você usa as palavras, mais você aprende a usá-las, mais de formas mais diferentes você vai aprendendo a usá-las e você vai produzir o seu poema muito mais bonito. Ou seja, quanto mais você lê, você escreve poema, mais os seus poemas vão ficando bonitos. Então vamos ver como é que os poetas, né, fazem para os seus poemas ficarem bonitos, atraentes, cheios de poesia. Vamos lá? Começar nossa aula. Então, primeiramente, vamos saber o que é um poema, né? O que é um poema? Poema é um gênero textual, forma de redação, ou seja, é um texto escrito. Redação é tudo aquilo que você escreve. Geralmente escrita em verso e estrofe. Essas duas palavrinhas aqui estão em negritas porque são muito importantes. A principal característica do poema é que ele é composto por versos e estrofe. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então, a finalidade do poema é que ao você ler esse poema, você sinta alguma emoção, né? Mas como é a estrutura do poema? O poema, como a gente já viu, é um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe. O que é se opor? É ser o contrário à prosa. Então, se um texto é poema, ele não pode ser prosa. Se ele é prosa, ele não pode ser um poema. A prosa, não admite versos. O único texto que admite versos é o poema. Vamos ver o que é a prosa.
A prosa é a escrita comum que se organiza em orações e parágrafos. Vamos saber um pouquinho mais sobre a prosa. Eu procurei no diário o significado da palavra prosa. Coloquei esses dois significados aqui para vocês entenderem melhor. Significado 1. Forma do discurso oral ou escrito que não obedece às normas da versificação. Essa palavra versificação aqui, versificação, tem tudo a ver com o nome verso, ou seja, só quem tem versos é o poema. Então, se ele tiver verso, ele não é uma prosa, ele é um poema. Segundo significado para a palavra prosa, uma palestra ou uma conversa. Então, quando você escutar alguém dizer assim, vamos prosear lá na pracinha, então a pessoa está chamando a outra para conversar lá na pracinha. Então, prosear é você conversar com outra pessoa. É você falar ou escrever um texto que não tem versos. Porque se o texto tiver verso, ele não é um texto em prosa. Ele é um poema, é um texto em verso. Certo? Agora sim, vamos ver aqui. Nós temos dois textos. Um texto em verso, que é um poema, e um texto em prosa. Diferença estrutural entre o poema e a prosa. Estrutural quer dizer na estrutura. Então, vamos lá. Diferença entre o poema e a prosa. Aqui nós temos, vamos começar primeiro pelo poema, que a gente pode também chamar, que é um texto em verso. Primeira coisa que a gente vê aqui, que está bem explicadinho, eu vou ler essa primeira estrofe para vocês. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo com face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Aqui já está demonstrado nessa imagem que cada linha dessa daqui é um verso. Cada linhazinha dessa daqui é o verso. Então, aqui nós temos 4 versos. E o que é a estrofe? A estrofe nada mais é do que um conjunto de versos. Se você prestar atenção, quando eu escrevo os meus 4 versos aqui, eu deixo um grande espaço aqui, entre a próxima estrofe, que é essa daqui, certo? De novo, ele deixou um grande espaço aqui e começou a construir a próxima estrofe. De novo, nós temos esse espaço aqui que identifica o término dessa estrofe e o começo dessa. Se perguntasse a você quantos versos tem esse poema, então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, no total, nós temos 14 versos. Quantas estrofes? A estrofe é o conjunto de versos. Lembra que para a gente identificar a estrofe, sempre que acaba a estrofe, tem esse espaço aqui entre uma estrofe e outra. Então, eu tenho a primeira estrofe com 4 versos, a primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e a quarta estrofe. Vejam que na primeira e na segunda estrofe eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. Na terceira e na quarta eu tenho apenas 3 versos. 3 versos aqui, 3 versos aqui. Veja que o verso, é uma linha curta, mas ela tem um significado. Você lê e você entende, Outra coisa
que a gente tem que ver aqui, ó. Aqui é a margem do seu caderno. Veja que cada verso ele começa no começo da linha, tá todo mundo igualzinho aqui. Já que a gente já viu um pouco sobre o poema, ou seja, o texto em verso, vamos dar uma olhadinha agora num texto em prosa, ou seja, um texto em prosa. A primeira característica dele é que ele não tem verso, ele faz oposição, ou seja, ele é o contrário do texto que está em verso, ou seja, do poema. Primeira coisa que a gente pode visualizar aqui é que o texto em prosa, ele tem o que a gente chama de parágrafo. Observe aqui que todas as primeiras palavras do texto, ó, vou riscar bem aqui, elas começam aqui nessa linha. Então, aqui é a margem esquerda. Mas aqui, exatamente aqui, aonde está aqui essa primeira palavra, ela não está encostando aqui na linha, não começa aqui como a palavra redor. Ela está recuada, ou seja, está afastada do começo da linha. Então, aqui nós temos um parágrafo. O parágrafo é uma característica do texto em prosa. Então, aqui nós temos um, dois, ó, veja que aqui no travessão, que é a fala do personagem, também está recuado do começo da linha. Aqui, ó, essa palavra e essa estão no comecinho da linha, encostado na margem, então elas não são parágrafos. A gente vem aqui, ó, terceiro parágrafo, que também tem um espaço, tem um recuo entre a primeira letra e o início da margem, o começo da margem aqui. Aí nós temos, ó, mais duas linhas e outro parágrafo. E outro parágrafo. Então, num texto em prosa, uma das características são os parágrafos, né? Além dele ter parágrafos, ele também é formado por orações. O parágrafo, ele é o conjunto de orações que formam um parágrafo. Então, aqui, como no poema, você não tem um verso pequeno, né? E encostado aqui na margem esquerda, você tem um parágrafo formado por várias orações, né? O parágrafo, você observa logo que ele tem uma distância da margem, diferente do poema, né? Em que todas as palavras começam aqui no comecinho da linha, né? Não tem recuo, não tem parágrafo. Aqui também você vê que não tem espaço, né, entre um parágrafo e outro. Eu concluí o parágrafo aqui com ponto final, mas não pulei nenhuma linha para iniciar o próximo parágrafo, diferente do poema, que ele deixa um espaço de quase duas linhas ou mais para identificar que aqui é o final da estrofe, certo? E visualmente você vê a diferença entre um texto, que é um poema em verso, né? Que ele tem verso e estrofe, com essa separação aqui, nós não temos parágrafos. Para um texto que está em prosa, que nós temos parágrafos e orações, não tem esse grande espaço aqui de separação. Então, quando você está escrevendo, que você vai sair, terminou esse parágrafo, vai passar para esse, você não pode, né, saltear, pular uma linha, você tem que continuar na próxima linha. Se você terminou seu parágrafo, você vai fazer um novo parágrafo. Então, observe que aqui nós temos parágrafos, né, que ficam longe das linhas, e aqui não. Aqui no poema, todas as linhas, todas as palavras começam no início da linha, ou seja, bem encostadinhos na margem esquerda, certo? Então, visualmente, você já vê a grande diferença entre um texto em verso, que é o gênero poema, e um texto em prosa. Todos os textos que não são escritos em versos, você pode chamar ele de textos em prosa. Por exemplo, as redações que você faz sobre qualquer assunto, a redação que você faz para o Enem é um texto em prosa, certo? Vamos lá. Então, quais são as características do poema? A gente já viu que um poema apresenta, as suas características principais são apresentar, né?
verso e a estrofe. Aqui. Como é que podem ser os tipos de versos? Como é que podem ser esses versos, né? Isso aqui é mais para vocês terem assim, um conhecimento dos tipos de verso. Os versos de um poema podem ser regulares, com métrica e rima. Podem ser chamados de versos brancos, com métrica e sem rima. E pode ser chamado de versos livres, sem métrica e sem rima. Como é que podem ser as estrofes? Dependendo da quantidade de versos, eu tenho um nome para a minha estrofe. Por exemplo, se uma estrofe só tem 2 versos, ou seja, 2 linhas, eu chamo ele de dístico. Se ele tem 3 versos, eu chamo de terceto. Se ele tem 4 versos, eu chamo de quadra ou quarteto. Se nós voltarmos aqui lembrando daquele poema que a gente estava lendo, né? A primeira estrofe tem 4 versos, então ele é um quarteto ou uma quadra. Por quê? Porque tem 4 versos. Então, dependendo da quantidade de versos, ele recebe um nome, certo? Continuando. Todo poema apresenta rima. E o que é a rima? As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas, que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. Então, eu posso dizer que o poema tem rima, ou quando ele não tem rima, eu digo que os versos dele são brancos, ou seja, esse poema não possui rimas. E as rimas podem ser classificadas como rimas externas, quando os sons ou as palavras semelhantes estão no final do verso. Rimas internas, que é a rima entre a palavra final de um verso e outro no interior do verso seguinte. Pode ser uma rima rica entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais. Pode ser uma rima pobre entre palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Isso aqui é para quando vocês forem fazer alguma leitura, alguma pesquisa que vocês virem falar em rima externa, rima interna, vocês terem um pouquinho de conhecimento. Esse material vai ser colocado lá no nosso grupo para vocês fazerem novamente a leitura. Se necessário fazer uma pesquisa, quando estiver escrevendo seu poema, você vem e pesquisa aqui, tá bom? Então, continuando. Mas tem gente, né, que diz poema e poesia. Qual é a diferença entre os dois? Será que poema é a mesma coisa que poesia? Será que eu posso pegar um texto com verso e chamar ele de poesia? Vamos lá. Poemas são feitos com palavras em formato de verso, normalmente apresentados em rima. Então, aquele texto que a gente acabou de ver, que tem versos e estrofe, que tem rima, é o poema. Isso a gente viu, né? Já, então vamos ver o que é a poesia. A poesia é um termo que se refere a uma expressão artística, uma forma de manifestação de sentimentos. Por isso, não há nenhum padrão que imponha o seu significado. Ela pode estar presente em textos, esculturas, músicas ou até mesmo em quadros. Qualquer forma de arte é poesia. É por meio da poesia que transmitimos, sobretudo, sentimentos, e para atingir essa meta, a preocupação estrutural é fundamental. A beleza, a estética são principalmente usadas para passar emoção. Então, a poesia se refere a tudo que é arte. Então, quando você está olhando para um quadro, né, e você acha ele bonito, ele te causa uma emoção, então esse sentimento é a poesia. Então, em tudo que é artístico tem poesia. Então, a poesia não são as palavras que estão escritas, é a beleza, é aquela emoção que quando você lê o poema você sente, né?
Então, a poesia está em tudo. Aonde você vê beleza, você pode ver poesia, você pode ver a emoção. Então, a poesia é quando que você lê, que você escuta, quando você escuta uma música, quando você vê um filme, quando você olha para um quadro, né? Você sente uma emoção, você acha aquilo belo, então aquilo é uma poesia. O poema é o que está escrito e a poesia é a beleza artística do poema, certo? Então, aqui tem um resumozinho da diferença entre o poema e a poesia. O poema é aquele texto literário formado por versos. A poesia é uma produção artística que provoca emoções. São recursos muito empregados no poema a musicalidade, a repetição e a linguagem metafórica, linguagem cognitiva. Essa última é responsável por conferir ao texto maior subjetividade. A utilização da linguagem figurada faz com que as palavras ganhem novos significados, novas possibilidades de combinação. A liberdade no uso da palavra é, sem dúvida alguma, uma característica importante do poema. O que ele está querendo dizer aqui, né, é que a rima, a musicalidade, quando você repete algumas palavras no poema, quando você usa palavras no sentido conotativo, que é a mesma coisa de sentido figurado, que é quando você não usa a palavra no seu sentido real, tudo isso ajuda a deixar o poema mais bonito, né, com mais poesia. Fica aquele poema que quando o leitor está fazendo a leitura, ele sente a emoção, ele sente o que o autor queria passar com aquele poema que ele escreveu, né? O poeta, ele tem uma visão, ele vai mostrar no seu poema uma visão diferente daquilo. Por exemplo, né, quando no poema que a gente leu, o convite à poesia, né, ele mostrou para você que brincar de peão, de bola, de pipa é como brincar com a poesia, né? Você usa palavras, você brinca, você joga com as palavras. Então, a visão dele da poesia é que a poesia é uma brincadeira com as palavras. E é isso que traz poesia ao poema Convite, né? Pronto, e agora vocês vão lá no grupo, vai ter alguns jogos lá em que vocês vão testar tudo que vocês aprenderam agora nessa videoaula, certo? Então, essa semana toda vocês vão estar fazendo atividades e oficinas voltadas para o gênero poema, que é para a gente ter muito sucesso nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, vamos agora lá no grupo, vamos jogar, testar nossos conhecimentos. E qualquer dúvida, os slides vão estar lá no grupo para vocês, se errarem muito no jogo, revisar e voltar e fazer o joguinho de novo, tá bom? Bons estudos, boa produção de poema e até amanhã.